Bem, meu nome é Marcelo Kishinevski, eu sou professor do Núcleo de Rádio e TV. Eu entrei no UFRJ como professor em 2018, em setembro de 2018, mas eu tenho uma longa história de relação com a UFRJ, fui aluno de comunicação, fiz meu bacharelado em jornalismo e depois o mestrado e doutorado em comunicação aqui na casa. E agora é um prazer estar de volta aqui para a UFRJ e nos últimos 2 meses com a missão de dirigir o Núcleo de Rádio e TV, vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura. O Núcleo de Rádio e TV tem como missão fundamental estruturar a Rádio UFRJ, né, que é uma emissora que está sendo produzida para operar em FM em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Também vamos operar em outras plataformas, como pelo site www.radio.frj.br, mas não só também operando via internet e FM, mas em outras plataformas. Esperamos estar disponíveis em vários serviços de streaming, como Spotify, Deezer, SoundCloud, e temos também outras atribuições, como apoiar o Fórum de Ciência e Cultura na realização de eventos. Temos gravado em vídeo várias atividades do Fórum de Ciência e Cultura e temos também oferecido, eventualmente, a possibilidade de streaming de vídeo, de palestras, de eventos importantes realizados no Fórum, como parte das comemorações dos 100 anos da UFRJ. E outras atividades que a gente realiza de extensão, de ensino. Temos cursos de extensão voltados para a produção radiofônica ao longo de todo o ano, né, com capacitação das pessoas para a produção radiofônica nas mais diversas plataformas. Temos feito oficinas de podcasting para várias unidades acadêmicas da UFRJ e principalmente oficinas de locução, que tem sido sempre um sucesso, com a nossa locutora oficial, Annelise Kozinski, né, que veio remanejada lá do Rio Grande do Sul, e a nossa locutora da Rádio UFRJ número 1 titular. Bem, a Rádio UFRJ é um sonho de 30 anos. A Rádio UFRJ começa a ser sonhada, começa a ser pensada no fim dos anos 80, né, quando uma turma de alunos de comunicação, da Escola de Comunicação, cria uma rádio livre, né, no campus da Praia Vermelha. Essa rádio livre, ela durou mais de 20 anos no ar, com diferentes nomes, e acabou sendo pivô de um processo que levou a um termo de compromisso entre a UFRJ, a Anatel e o Ministério Público para a concessão de um canal educativo para a UFRJ. Esse canal foi destinado à UFRJ em 2014, depois dessa longa luta, né, que foi iniciada pelos alunos, mas que também é uma luta que mobilizava a comunidade como um todo. E finalmente em 2014 a gente tem essa concessão para a EBC operar em parceria com a UFRJ um canal de FM. Então a gente está trabalhando para levar a cabo essas missões básicas do Núcleo de Rádio e TV, né? Estamos buscando colocar no ar uma rádio em FM e já está em operação a rádio via web. A gente já está com uma programação preliminar, fazendo os testes em relação a como ela vai se desenvolver no próximo ano. Esperamos que em FM, no nosso site, que é o www.radio.frj.br. A escuta da universidade é fundamental nesse processo. A gente fez um ciclo de apresentações da rádio ao longo do ano fim do ano de 2018 e principalmente no primeiro semestre de 2019. E essas apresentações foram realizadas em todos os campi para que a gente tivesse a oportunidade de explicar para a universidade o projeto e ter também esse retorno da comunidade em relação às expectativas, né? O que se poderia pensar em relação a uma rádio UFRJ, né? De todas as áreas da universidade e de todas as categorias de pessoas que fazem parte dessa comunidade, né? Os técnicos, os professores, os estudantes, terceirizados, todo mundo se envolver em algum nível. Esses ciclos foram públicos, tiveram uma boa aceitação, mas a gente não ficou só nisso, a gente também realizou uma pesquisa de opinião com apoio do professor Cristiano Santos, de Publicidade da Escola de Comunicação da UFRJ. O professor Cristiano foi fundamental nesse processo, envolvendo os alunos dele, e a gente aplicou um questionário online, usando todos os grupos das comunidades da UFRJ, de todas as unidades, todos os centros, para disseminar esse questionário online e ter o maior número possível de respostas. Tivemos praticamente 400 respostas, foi um número expressivo, a maioria de estudantes, o que mostra o interesse do público mais jovem
pelo projeto, né, de uma rádio universitária. E essas respostas foram fundamentais para a gente, para poder balizar o que a gente espera dessa rádio universitária, o que a gente planeja oferecer para o público em termos de conteúdos, em termos de enfoques, em termos de política editorial, né, o que a gente espera produzir atendendo a essas expectativas da comunidade que atendeu o chamado e respondeu o questionário. Sim, a gente tem a expectativa do projeto da Rádio UFRJ, né, é estabelecer um canal de comunicação não só com a comunidade interna, que já é um desafio tremendo, porque a UFRJ é uma pequena cidade, com mais de 60 mil habitantes, digamos assim, né, que mobiliza, portanto, 5 vezes esse número de pessoas, se a gente considerar os familiares, todas as pessoas envolvidas com a universidade direta e indiretamente, mas também a gente espera atingir o público externo. A gente espera criar um canal de interlocução entre a UFRJ e a sociedade, que é o papel de uma rádio universitária. Uma rádio universitária ela precisa estabelecer pontes, estabelecer diálogos, né, fazer circular o conhecimento gerado na universidade para todas as camadas da sociedade, para que a gente não fique com conhecimento restrito aos círculos dos especialistas, né? Uma rádio universitária tem esse papel e a gente entende esse desafio como desafio número 1 do projeto, né? Pôr em circulação o conhecimento produzido na universidade é fundamental, mas não só também fazer a universidade ser conhecida pela sociedade e reconhecida no seu papel, né, de produtora de conhecimento, mas também ouvir a sociedade, né? Entender as necessidades da sociedade, as demandas, que também vão ajudar a gerar conhecimento mais à frente, que vão ser um input importante para as pesquisas acadêmicas, né? A gente tem que entender que a gente não está numa ilha, a gente está envolvido numa sociedade que tem uma série de dificuldades, que vive uma série de problemas de desigualdade, de baixa condição socioeconômica, de infraestrutura precária. Então a universidade tem que estar envolvida em vários aspectos no dia a dia também com a missão de melhorar a vida das pessoas. Mas acho que os principais desafios são destravar a parceria com a EBC. A Empresa Brasil de Comunicação, como todo mundo sabe, passou por uma série de dificuldades nos últimos anos, teve diversas direções nos últimos 4 anos, o que prejudicou o andamento das negociações para a gente viabilizar o canal de FM no Rio de Janeiro. Então, acho que o principal desafio é destravar essa negociação com a EBC e os outros são desafios que nos dão muito prazer, né? Que são realmente estabelecer essa interlocução com a comunidade acadêmica, né? Quer dizer, nos tornarmos relevantes para a audiência que integra a comunidade acadêmica, estudantes, professores, técnicos, terceirizados, alunos do ensino médio que pensam em fazer vestibular e querem, quem sabe, um dia entrar na FRJ, né, que vão fazer o Enem. Então a gente espera estabelecer essa interlocução com esses públicos de interesse e com a comunidade de um ponto de vista mais amplo, né? Quer dizer, são esses os desafios prazerosos, né? Quer dizer, cada vez mais conquistar a audiência e construir uma rádio cada vez melhor com essa audiência. A grade está sendo construída, né? Na verdade, o que a gente tem hoje no site rodando é uma programação preliminar que a gente estruturou a partir das expectativas que a gente identificou na pesquisa, né, em uma série de levantamentos prévios que a gente fez em relação à programação de outras rádios universitárias, né? Então, a gente estabeleceu alguns parâmetros em relação à programação musical que envolvem, por exemplo, o que deveria e o que não deveria fazer parte da programação. O que deveria fazer parte da programação? Por exemplo, música independente que não tem espaço nas outras emissoras comerciais. Então, a gente decidiu privilegiar os artistas que não têm vez em outras emissoras, aquelas emissoras chamadas mainstream, que têm uma programação de caráter mais comercial. E a gente está buscando construir uma transição suave entre os diferentes gêneros musicais para que eles se coloquem em diálogo, para que a gente tenha um samba, que a gente tenha uma MPB contemporânea, para que a gente tenha um rock, para que a gente tenha um hip hop, um afrobeat, todos eles dialogando, por exemplo, né, de uma forma suave, em que nada fique parecendo que está acontecendo de forma brusca. Então, a gente acredita que é possível estabelecer essa interlocução entre os vários gêneros musicais a partir do momento que a pessoa estiver interessada em se surpreender com uma programação musical diferente, que não é uma
uma música lá do A, aquela música que as pessoas ouviriam em qualquer outra emissora. A grade ela vai ser finalizada só em 2020, a partir do momento que a gente tiver o resultado da chamada pública que a gente está estruturando. A gente vai fazer uma chamada pública para que a universidade como um todo e também possíveis parceiros externos, né, ofereçam a possibilidade de produzir conteúdos para a rádio. A gente não quer ter uma programação só musical, a gente quer ter uma programação musical e informativa, né? Mas para isso a gente precisa ter o envolvimento da universidade. A universidade vai ser chamada a participar, a propor programas, né? E a gente vai fazer um estudo de viabilidade dessas propostas para ver o que a gente pode integrar na grade de programação, o que vai para o site, o que a gente não vai ter condição de apoiar no primeiro momento, e a gente transformar isso num projeto pedagógico para envolver a universidade cada vez mais. A rádio é uma forma, uma possibilidade, é uma janela para que toda a universidade pense na sua própria divulgação, a divulgação dos seus próprios conhecimentos, das suas áreas de conhecimento para o grande público, né? Então é uma forma de você divulgar, uma forma de você comunicar a ciência para o grande público. É um canal apropriado para isso e a gente vai convidar todo mundo a participar dessa chamada, né, propondo, trazendo ideias para participar dessa programação em vários níveis. Olha, o rádio é um maravilhoso meio ultrapassado, né, porque ele tem 100 anos ali das primeiras experiências da Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, até onde a gente sabe, tem outras experiências anteriores, mas a radiodifusão tem 100 anos no Brasil e outros tantos em outros lugares, mas ela continua extremamente relevante na vida das pessoas. Se a gente olha as últimas pesquisas, você tem mais de 80% da população ouvindo rádio diariamente. A última pesquisa Cantar Ibope mostra que só no Rio de Janeiro você tem uma audiência média de 5 horas por dia de rádio, né? As pessoas ouvem um pouco mais de 5 horas de rádio todos os dias, em média. Então, esse é um canal de comunicação muito poderoso. É importante a gente estar presente nesse canal de comunicação. A UFRJ explorar um canal em FM é fundamental, não só para a divulgação científica e tecnológica, para a interlocução com a própria comunidade acadêmica, mas para estabelecer essa comunicação mais ampla com a sociedade. E a UFRJ é uma das últimas grandes universidades do país que não tem uma rádio. Então, acho que falta a UFRJ integrar esse clube para a gente ter uma rádio universitária que seja relevante como outras que a gente tem hoje no país, em nível local, em outras regiões metropolitanas importantes do país. A população do Rio de Janeiro merece isso, a UFRJ também merece isso, depois de 30 anos de luta.